Boa tarde. Oi, Rosalba. Pronto, gente, a gente está se preparando aqui para a nossa live de hoje à tarde, tá? Que é a nossa palestra online. A Rosalba já entrou. Que bom, Entrei. Mostrou que era para eu entrar e eu entrei. É isso? Pode ser? tá certo, porque eu te convidei. Ah, O seu entendi. É porque nome, eu já apareceu logo aqui, aí eu já entrei, para não perder a fiz. oportunidade. Exatamente. E Tudo aí bem? a gente está esperando aqui o pessoal entrar um Isso. Pode ficar à vontade o tempo que precisar. Eu já estou por aqui, mas pode ficar tranquila. Tá bem, que bom. Eu vou tentar enviar aqui para ver se eu consigo enviar o link, né? Lá para o grupo do Paulo de Tarso. Certo. E não te importe, eu estou por aqui, mas você pode ficar à vontade, usar o tempo que precisar, tá? Entendi. Eu vou mandando aqui pelo Instagram mesmo, Certo. para avisar que a gente já vai começar a live. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que eu já consegui mandar para a maioria. Deixa eu ver se faltou alguém aqui. Pronto. Alguém até me falou que, eu não sei se é para todos os aparelhos, né? Mas que diz que vai ter um momento que o Instagram vai permitir a gente compartilhar slides, né? Aí eu não Entendi. sei disso, eu vou até me informar, inclusive, né? Porque para as palestras é até interessante também, É verdade. É verdade. né? Compartilhar informações. Aí eu acredito que para o Instagram a palestra, os slides tem que ser uma coisa bem pontual mesmo, É isso. né? Só o É tópico. porque por enquanto a gente não consegue, né? Eu não achei aqui nenhuma ferramenta que Não, não faz isso. tem. A gente não consegue. A gente não consegue compartilhar. Pode Não, ser que até eles criem essa possibilidade, mas parece que não sim, consegue. é verdade. Oi, Cássia, tudo bem? Lindona. Ieda Araújo, boa tarde. Quem está chegando aí agora, a gente vai já já começar a nossa preparação, nossa prece. Já são 16h30, né? Oi, Carla, Davi, o pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui aos nossos trabalhos da tarde, né, do Paulo de Tarso. E a gente está sempre fazendo palestras online nos sábados, enquanto a gente não retorna ao presencial.
Mas já estava sendo transmitido pelo YouTube, mas hoje a gente não pôde transmitir, então nós estamos aqui pelo Instagram. Mas isso não vai atrapalhar, vai dar tudo certo como sempre, certo? Ainda mais para palestrante que nós temos aqui. Olha, olha aí, vamos estar juntas. Sim. Então, O gente, som tá vamos legal começar. aí, O som, a altura, tá bom, Legal, né? sim. Tá dando para ouvir, tá dando para ver tudo direitinho. Bom, a gente vai Certo. começar aqui a nossa leitura, tá? Inicial, para a gente poder fazer a nossa prece. E aí nós vamos dar início, então, com a Rosalba, a palestra em si. E aí, Rosalba, nós vamos fazer só 50 minutos. E aí, depois, se tiver perguntas, comentários, a gente vai falando e vai fazendo. Certo. Caso o Instagram, ele depois de uma hora, ele feche a live sozinho, que eu acho que não vai acontecer, vai ser ele fechar, Não, ele a não gente tá, volta no mesmo segundo, tá? ele não tá fechando depois de uma hora. Ele fazia isso, mas ele tem deixado passar uma hora. Eu até fiz uma live, realmente ele não fechou, então tá tudo certo. Então vamos lá, a nossa leitura de hoje é desse livrinho aqui, Preces e Orações, que é um livrinho trazido pelo Chico Xavier, que são só de orações, preces, que espíritos iluminados deixaram para nos inspirar, né? São coisas curtas, mas que nos trazem reflexões e nos ensinam a maneira de orar e entrar em contato com os bons espíritos. E aí, a nossa leitura de hoje se chama Prece de Amor. É pelo espírito Sheila. E ela diz assim: Amado Jesus, suplicando abençoes a nossa casa de fraternidade, esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância de uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir para que a nossa fé não seja inútil. Faze-nos aceitar na caridade o esquema de cada dia e induze-nos os braços ao trabalho edificante para que o nosso fazer. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos nas tuas mãos. E agradecendo-te o privilégio do trabalho em nosso templo de oração, louvamos a tua infinita bondade hoje e sempre. Então, nós percebemos aqui nessa oração, né, nessa pequena mensagem, que tudo aquilo que nós fazemos com amor, né, transborda de nós esse amor e leva até as outras pessoas que precisam. Que toda obra, que toda a caridade, que tudo aquilo que a gente fizer em nome de Deus e com amor será abençoado. Né? Basta que a gente ofereça um pouco, que a gente tente, que a gente se esforce, que a espiritualidade, então, ela potencializa aquilo que a gente está doando, né? Então, gente, assim, envolvidos por essa mensagem, né? Vamos agora nos concentrar, fazer a nossa prece, entrando em sintonia com o alto, para tudo aquilo que vai ser falado, que nós vamos aprender nessa tarde. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, mesmo distantes fisicamente, mas os nossos corações estão próximos, para aprender, Senhor, mais um pouco sobre a tua doutrina espírita. Nós estamos aqui de corações abertos para o entendimento, para sentir, Senhor, a tua presença, para perceber nos teus ensinamentos aquilo que nós temos necessidade para fazer as nossas mudanças diárias. Que o Senhor possa derramar uma chuva de bênçãos, de luzes, sobre todas as pessoas que estão aqui assistindo e sobre aquelas que também irão assistir depois. Que o Senhor abençoe e ilumine a nossa querida amiga, companheira Rosalba,
que ela possa, Senhor, nesse momento, ser uma porta-voz da espiritualidade, nos auxiliando, nos ajudando cuidadosamente com as suas belas palavras. E que nós possamos ter uma tarde de aprendizado, de amor, sob a tua segurança e sob a tua proteção. Que o Senhor nos ilumine e esteja conosco sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, então agora, preparados, né, devidamente, vamos começar então a nossa palestra. A nossa amiga Rosalba é trabalhadora da Casa Espírita Fraternidade, que fica lá no Vinhais, e atua e trabalha no movimento espírita, auxiliando também na federação, né, Rosalba? E Isso. hoje, e hoje ela vai nos falar aqui sobre o homem no mundo, né? É um tema que de vez em quando a gente precisa ouvir, porque somos espíritos imortais, mas vivemos no mundo material, né? Então, Isso. agora é com você, Rosalba. Fique à vontade. Muito obrigada aí mesmo, uma alegria enorme podermos estar aqui juntos. É sempre um presente poder estar aqui no Paulo de Tarso e podermos estar juntos para aprendermos, refletirmos sobre essa doutrina tão consoladora e tão esclarecedora para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, nesse momento tão conturbado que nós passamos. Estamos passando ainda, chegamos em 2022 e imaginávamos que tudo estava se encaminhando no mundo para uma tranquilidade em relação à pandemia, em relação às dores causadas pela Covid-19, mas nos deparamos novamente. Nós tivemos a oportunidade de ainda ir no Paulo presencialmente, no momento, né? E hoje nós estamos quase todos trabalhando a doutrina espírita de forma online, nas lives, mas, na verdade, o que importa é esse pensamento de todos nós conectados com o bem, com o amor, com a espiritualidade maior. Esse tema ele é muito importante para esse momento, conforme a Aimee falava, porque é um momento que nós vamos refletir quem somos nós enquanto espírito imortal, e como nós vamos viver no mundo de provas e expiações, no mundo material, e como é importante viver nesse mundo de provas e expiações, nesse mundo material, nessa casa do Pai que nós vivemos, que é intitulado de provas e expiações, mas que caminha de forma franca, de forma importante para a sua regeneração. Mas nesse momento, com o pé na prova e expiação e o outro na regeneração, nós ainda estamos aqui, nesse processo importante de compreensão, o que o homem faz no mundo e qual é a importância do mundo para essa experiência evolutiva nossa, para essa reencarnação e para a nossa possibilidade evolutiva. Esse tema, ele se encontra no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Sede Perfeitos, onde nós vamos compreender o homem de bem, a sua caminhada nesse mundo e quais são as possibilidades que o homem tem para tornar-se um homem de bem, vivendo no mundo. Então, aqui é uma análise muito legal do homem no mundo. Nós vamos ver os imortais aqui, nos mostrando aqui um espírito protetor de Bordeaux, 1863, fazendo uma análise como viver em conexão conosco mesmo, com os espíritos superiores e com os outros, com os seres humanos, com nossos irmãos. Então faz uma análise maravilhosa nos mostrando a importância de estar no mundo sem ser do mundo, conforme Paulo vai nos orientar na sua carta, conforme ele vai nos orientar essa importância. Então, nós estamos aqui nessa casa do Pai, maravilhosa, e ela porque é ela que nos propicia construir o nosso progresso evolutivo,
com todas as suas dificuldades que foram criadas por nós mesmos, mas nós escolhemos estar aqui, fomos nós que pedimos para estarmos aqui nesse momento no mundo, nesse processo. E aí é muito interessante entender essa casa como educandário, né, como uma casa do Pai que nos propicia essas possibilidades. Às vezes, nós vamos ouvir irmãos nossos dizer: eu quero morrer, eu quero sair daqui, eu não quero mais estar aqui. Mas nós vamos compreender os espíritos superiores dizendo a importância de mantermos, de aproveitarmos esta reencarnação para continuar construindo nesta casa do Pai, neste mundo aqui, que é a casa que Deus nos propiciou estarmos nesse momento, a casa do Pai, e que é aqui que nós vamos continuar construindo como seres imortais, como espíritos imortais, a nossa felicidade. Sim, nós vamos ver os espíritos dizendo que ela não é deste mundo, e ela realmente não é, porque ela é uma construção particular, interior, e ela está pautada na lei de Deus. Então nós vamos notar que essa lei de Deus vai nos propiciar, a lei natural, a lei de Deus vai nos propiciar construir essa felicidade. E quando nós vamos compreender na questão 115 de O Livro dos Espíritos, e a gente repete isso muitas vezes, quase todos os palestrantes vão falar dessa questão 115, onde Kardec vai perguntar: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Eu adoro essa pergunta, essa resposta, ela me trouxe muita alegria quando eu conheci os postulados espíritas, eu que vim da Igreja Católica, que acreditava no céu, no inferno, em privilégios. Então, os imortais, eles vão responder: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, nós vamos notar que não tem privilégio, tem lei que precisa ser cumprida e que nós vamos caminhando neste mundo para efetivamente construir a nossa evolução. Então, somos únicos, somos aqueles que fomos criados pelo Pai, sem saber, sem conhecimento, sem ciência, mas com a intuição, com a possibilidade de ir escolhendo esses caminhos através do livre-arbítrio para construirmos a nossa evolução. Mas nós somos únicos, nós somos individuais, e isso é muito importante, porque vai depender de nós, neste mundo, ser feliz ou não. Vai depender de nós aproveitar, como homem no mundo, as possibilidades daqui, já está construindo o nosso progresso. E não é à toa que Kardec continua perguntando na questão 607A, nós vamos ouvir a resposta dos espíritos quando eles vão dizer que é na Terra que começa, para o espírito, o processo de humanização, e com ele a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Aqui Kardec, na verdade, está mostrando do momento que o princípio inteligente torna-se espírito, surge pelo amor infinito de Deus, como esse ser dotado de inteligência, que somos nós. Então, nós vamos notar que é aqui, meus irmãos, que é no planeta Terra, é aqui nessa casa do Pai, que nós vamos buscar todas essas possibilidades para que esse processo de humanização, para que esse espírito imortal surja e consiga, de alguma forma, agora, com a inteligência, ter consciência do seu futuro, de si mesmo, escolher entre o bem e o mal, usar o seu livre-arbítrio para construir o seu progresso. Então, nós já vamos notando a importância de estarmos aqui no mundo, mas sempre lembrando que estaremos aqui no mundo, mas não precisamos, de alguma forma, ser do mundo do ponto de vista
do que o mundo pode oferecer. Aqui nós vamos querer, na verdade, o que o Senhor da vida nos oferece, o que Jesus veio nos oferecer, o que Ele veio trazer para que a gente inicie esse processo de humanização enquanto espírito imortal e construa, escolhendo entre o bem e o mal, o nosso progresso. E entendendo essa possibilidade de ser único, que nasceu simples e ignorante, que construiu a sua evolução, que é um espírito imortal, nós vamos entender quão importante nesse processo é a encarnação. Aqui nós vamos falar, e Kardec vai perguntar na questão 132 qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Por que que nós estamos aqui? Por que que estamos vestindo o corpo físico? Nós vamos notar que ele não está falando aqui de reencarnação. Ele está falando do processo de estar na carne. Não numérico, não quantitativo, mas de vestir a carne. E aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazer eles chegar à perfeição. Para uns é uma prova, para outros uma missão. Então nós vamos notando que já começa a compreensão cada vez mais do porquê de estarmos aqui no mundo, no planeta Terra, para construirmos a nossa perfeição. Vamos estar vivenciando alguns momentos, a expiação, são aquelas situações que nós vamos precisar passar, que são débitos nossos de alguns outros momentos e que nós vamos transitando com fé, com esperança, sabendo que muitas vezes são difíceis, e também vêm as nossas missões, as nossas provas, e nós vamos continuar compreendendo a importância E aí, na mesma questão, os espíritos continuam dizendo: a encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, nós vamos lembrar, e isso é fundamental, nós temos sim missões, nós somos o que André Luiz vai nos chamar co-criadores. Então, notem que não é só vestir um corpo carnal e estar aqui, nessa casa do Pai, cabisbaixo, sofrido, espiando, cumprindo provas. Nós temos missões, nós podemos continuar ser esses seres que juntamente com o Senhor, são co-criadores, continuam construindo possibilidades importantes aqui, nessa casa do Pai. Então, a encarnação nos alavanca para essas possibilidades. A encarnação, vestir o corpo carnal, é uma chance importante para estarmos aqui construindo coisas importantes, coisas boas para a nossa evolução. Então, nós vamos compreendendo que ninguém está aqui para sofrer. Ai, como eu sofro, coitadinho de mim. Para ser punido, não. Nós viemos para cá para construir a nossa felicidade. O Senhor nos dá essa possibilidade. Então, nós podemos sim ter muitos momentos de felicidade aqui, nessa casa do Pai, como homens, no mundo que compreende o seu papel, que compreende qual é a sua missão e que compreende por que sofre, por que tem dificuldade e busca os elementos, as possibilidades, as alternativas para passar pelas suas dores e continuar o seu processo evolutivo. Nós vamos notar sempre aqui como homem no mundo que os acontecimentos da vida material, todos eles vão contribuir para o progresso de todos nós, para o nosso progresso, desde que nós tenhamos as condições de aprender, de enxergar, de tirar lições até dos nossos sofrimentos, até da pandemia, até das dores que a pandemia veio bater nas nossas portas, nos encurralar, sim,
dentro do nosso lar, no seio familiar que a gente corria tanto, que nós não queríamos estar. Saíamos de manhã de casa, voltávamos à noite, deitávamos, não conhecíamos, não olhávamos muitas vezes, não sabíamos das dores dos nossos amados que estavam dentro de casa muitas vezes conosco. Então a pandemia nos trouxe dificuldades e o Senhor nos dá a possibilidade, através das suas leis, para tirar dessas dificuldades, dessas dores, dessas perdas de entes queridos, famílias que viram dizimados os seus seres e que foi difícil, que é difícil, que sofrem e que vão sofrer e que vão continuar sofrendo. Mas se nós compreendermos a importância do amor de Deus para conosco, nós vamos entender sim que nós podemos continuar caminhando, continuar transitando com esperança e a partir daí no mundo, aqui no mundo, usando os ensinamentos que Jesus veio nos trazer através do Evangelho de Deus, com as suas leis, nós vamos dar conta de continuar caminhando. Se entendermos que a lei de Deus é justa e é boa, e que ele é justo e bom, nós vamos compreender por que temos dificuldade. Mas nós também, meus irmãos, vamos buscar as ferramentas que o Cristo nos ensinou, que o Consolador prometido veio reafirmar enquanto terceira revelação, para que possamos continuar caminhando. Olha como é esperançoso, olha como é bom entendermos que vestir o corpo carnal nos dá chances. Imagina não ter essa chance de vestir um corpo de carne e nos relacionar uns com os outros e poder usar esse amor infinito de Deus através da lei de causa e efeito, através da lei de ação e reação, para que possamos continuar a construir o nosso progresso e a nossa felicidade. E os espíritos superiores vão responder uma pergunta de Kardec, que ela é fundamental, porque vai nos trazer uma resposta que muitas vezes nós temos dificuldade de entender. Na questão 230 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: o espírito progride no estado errante? Ou seja, o espírito progride enquanto espera uma nova reencarnação, no período que ele aguarda a possibilidade de reencarnar. Lembram que falamos da encarnação? E aqui no estado errante, eu aguardo a chance de voltar de novo no corpo físico. Então, eu aguardo a chance de reencarnar. Enquanto eu estou me preparando, enquanto eu me preparo, enquanto eu espero, enquanto eu tenho coragem, porque muitas vezes nós ficamos acuados no mundo espiritual, nós vamos ver André Luiz, vários outros espíritos nos mostrando que a gente fica lá, eu vou, eu não vou, a gente tem medo. E aí Kardec faz essa pergunta: a gente progride no mundo espiritual? E eles respondem: pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Aqui ele está nos dizendo que nós vamos melhorar muito, principalmente intelectualmente. Nós vamos melhorar muito o nosso conhecimento. Mas olha o que eles continuam dizendo: mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, é vestindo o corpo carnal nessa casa do Pai que nós vamos... É como se fosse um laboratório. Eu saio da sala de aula e eu venho agora colocar em prática esses ensinamentos. Eu vou vivenciar, eu vou experimentar todas as possibilidades e todo o aprendizado que eu tenho. E aí nós vamos ver como o mundo material, físico, é o laboratório das nossas práticas e experiências evolutivas. É aqui. Eu vou chegar aqui e nós vamos conviver uns com os outros, vestindo o corpo físico. Eu vou saber várias questões.
eu vou saber muitas coisas, mas agora eu vou experimentar o egoísmo, a ingratidão, o orgulho, a vaidade. E o que é mais grave, eu também tenho orgulho, vaidade, esses sentimentos que vão, na verdade, nos causar dificuldades. Então, nós vamos notar que é profundamente importante estar aqui. Eu vou ouvir vocês também, muitas vezes, na casa espírita, as pessoas dizerem, eu quero morrer. E algumas, de fato, chegam às vias de tirar a própria vida, querendo fugir da sua expiação, da sua dor, das provações. Nós vamos aprendendo que a pessoa não quer matar o corpo físico, ela quer matar a sua dor, as suas dificuldades, os seus medos, os seus sentimentos de culpa. Mas nós vamos notar que é muito importante estarmos aqui, nesse momento, para experimentar, e nós vamos ter subsídios e possibilidades de aprender a lidar com todas essas dificuldades desse laboratório, que hoje, para nós, é o planeta Terra, é a casa do Pai, é aqui que estamos. Mas como Deus é absoluto amor e nós somos um homem, um ser humano no mundo, aqui é enquanto humanidade, homem, mulher, é enquanto humanidade, Kardec, compreendendo a importância da encarnação, ele faz uma outra pergunta. Na questão 167, ele pergunta, qual a finalidade, então, da reencarnação? Agora é diferente. Eu vesti o corpo carnal uma vez, duas vezes, três vezes, meu Deus, 1000 vezes, e eu estou lá, implorando ao Pai mais uma chance. E a gente pede, é de joelhos, ao Senhor da vida que deixe de novo vestirmos um corpo carnal e voltar para o laboratório, que é o planeta Terra. E qual é então essa finalidade? Por que eu venho de novo aqui, já que em alguns momentos eu acho um horror estar aqui, eu quero sair daqui, muitas vezes eu não consigo concluir a reencarnação, mas quando eu deixo o corpo carnal aqui, eu tenho uma visão melhor, eu tenho um olhar maior, eu aprendo mais do ponto de vista do conhecimento e do entendimento, eu tenho uma noção maior do espírito imortal que sou eu, e eu quero de novo voltar. E olha onde eu quero voltar. Eu quero voltar junto de quem eu feri, de quem eu magoei. Eu marco o encontro com essas pessoas, por exemplo, se eu não deu certo lá no meu lar, porque já está assim, de possibilidade de eu ter que voltar lá com muitos adversários, eu agora vou marcar o encontro no Paulo de Tarso. E eu vou para lá. Nunca sentei o pé lá. Adentro Paulo de Tarso, olho um, adoro, acho lindos, maravilhosos. Olho para o outro, tenho dificuldades. Não é isso. Quem é esse que eu nunca vi, eu já julgo, eu já avalio, eu já digo que não é legal, sem eu nunca ter dado uma palavra. Sou eu voltando de novo para o palco da vida, para o planeta, num corpo físico, para continuar essa construção. E os espíritos respondem, a finalidade da reencarnação, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Essa resposta, ela é fabulosa, porque ela vai me mostrar como eu devo e o que eu devo fazer aqui na casa do Pai, enquanto ser humano, enquanto homem no mundo, enquanto humanidade aqui, para que eu continue progredindo, para que eu continue construindo o meu processo evolutivo. Alguns momentos eu chegarei aqui, posso até estacionar, posso parar, posso não construir grandes coisas, mas eu nunca vou perder o que eu já construí em outros momentos reencarnatórios. Então é uma dádiva, é uma bênção de Deus a reencarnação para que possamos vestir um corpo carnal e continuar
todo esse processo evolutivo, compreendendo a justiça de Deus, porque uns sofrem, outros sofrem menos, porque uma criança nasce, daqui a pouco ele volta imediatamente ao mundo espiritual, porque que uns vivem 100 anos experimentando todas as dificuldades da vida, outros 50, 60, outros acabam de sair do berço e tem um câncer gravíssimo, um bebê, uma criança. Como explicar essa justiça? Então, nós vamos entendendo que é possibilidade de crescimento e é chance que nós vamos ter. E aí, Kardec faz outra pergunta para nos ajudar a compreender o que estamos fazendo aqui nessa casa do Pai. É a 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? Continuar construindo seu processo evolutivo até o momento que ele será um espírito puro, passando pelo mundo primitivo, de prova e expiação, regeneração, feliz e superior, para ele poder estar daqui a pouco de frente, diante do Pai, que é a grande possibilidade de todos nós, que é o momento que nós vamos, na verdade, poder compreender o próprio Cristo enquanto modelo e guia. E eles respondem, sofrendo a prova de uma nova reencarnação. E por que eu reforço aqui com vocês isso? Para mostrar a importância de estarmos aqui vestindo um corpo carnal. Nesse momento grave da humanidade, onde a Terra está num processo de regeneração, mas as consequências de um planeta de prova e expiação ainda estão aqui na nossa frente, mas a caminhada da regeneração já está bem na nossa frente, bem de forma bem franca em nós. E nós vamos precisar aproveitar as reencarnações que o Senhor da vida nos dá para que possamos continuar caminhando. E nós vamos sempre entendendo que o dogma da reencarnação, a verdade da reencarnação, ela sempre vai estar mostrando a justiça de Deus para conosco. Então, nós vamos ver que é profundamente importante essas possibilidades que nós temos. E isso dá uma esperança tão grande em nós, porque, na verdade, desbanca o céu, desbanca o inferno, nos tira dessa dificuldade das penas eternas. Nós vamos entendendo que nós vamos caminhando, sairemos de dificuldades, voltamos novamente de dificuldades, caminhamos, compreendemos o amor infinito de Deus e continuamos construindo essa possibilidade, entendendo um Pai que é absoluto amor e que não deixa a porta fechada para que não tenhamos a possibilidade do arrependimento, da reparação, da possibilidade de construirmos a nossa evolução. E aí nos acalma muito quando nós vamos ver Jesus nos dizer em João 16:32. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. Quais são essas coisas? A imortalidade da alma, o amor que nunca cessa, o amor do Pai por nós que é imenso e que nunca nos abandona. E ele afirma, no mundo tereis aflições, mas animai-vos, eu venci o mundo. Olha como é esperançoso diante de toda essa possibilidade ouvir o Cristo nos dizer que nós vamos vencer as dificuldades que o mundo nos traz, porque elas foram construídas por nós. E fica muito claro quando Paulo nos concita a estar aqui sem ser daqui. Porque, na verdade, eu venci o mundo, eu sou imortal. Eu sou um espírito imortal que nunca morre, que nunca acaba, que teve um começo, mas não tem um fim, e que a minha vida está comandada, regida pelo nosso modelo e guia, por Jesus Cristo, que vai nos mostrar que ele venceu todas as possibilidades, ele ressurge no terceiro dia para nos mostrar que nós vamos continuar
esse processo de imortalidade, que nós vamos continuar construindo essa possibilidade de ser felizes com Ele, com a lei de Deus, com os seus ensinamentos. E lá em João também, no capítulo 10, no versículo 10, ele continua nos dando esperança. Porque ele vai dizer assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Tenham em todas as possibilidades. Tenham com todas as forças para compreender cada vez mais a imortalidade, a possibilidade de continuar caminhando e galgando a felicidade através dessa caminhada nas casas do Pai que nós vamos vivenciando e passando. Então, é vida plena, é vida, essa vida abundante que nós precisamos tanto para construir a nossa felicidade. Somos imortais. Olha que coisa maravilhosa. Nós que já tivemos medo do céu, do inferno, e que queremos o céu, esse lugar delimitado, hoje compreendemos que somos, na verdade, cidadãos do universo. Somos espíritos imortais e vamos continuar esse processo com vida e abundância, conforme o Cristo nos informa, nos concita e nos orienta. E aí nós vamos entendendo uma coisa interessante para compreender a nossa responsabilidade. Porque Kardec, na questão 258, ele vai perguntar se no estado errante e antes de começar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Olha o que nos responde os espíritos superiores. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Olha como o amor de Deus é tão grande, não é Ele que nos traz, nos causa dificuldade e nos condena. Somos nós. Nós temos consciência, nós negociamos, nós pedimos muitas vezes, nós pedimos o amparo do nosso mentor, espíritos superiores, para que a gente tenha chance de voltar. Nós vamos ver no livro Nosso Lar, nos livros de André Luiz, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, com psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós vamos notar como nós vamos ter essa chance de, através do nosso livre-arbítrio, escolher quais são as provas que nós vamos ter. E aí, Jesus vai nos dizer uma coisa que é maravilhosa, confirmando isso. Meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. É verdade, porque somos nós que colocamos. Os fardos pesados que estão sobre os nossos ombros são colocados por nós mesmos. O que é que o Pai faz? Ele nos acalma, ele nos ajuda, através dos espíritos superiores, a caminhar com esses fardos para que eles sejam mais leves, para que a gente compreenda melhor por que estamos aqui e o que devemos fazer para estarmos aqui. E para enfatizar a importância de estarmos aqui no mundo, Kardec pergunta na questão 766 do Livro dos Espíritos, na lei de sociedade. A primeira pergunta que inicia a lei de sociedade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Ele pergunta: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente. Notem, eles não dizem assim, sim, está. Não, certamente. Firme, é forte. Com certeza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não, meus irmãos. Nós vivemos em sociedade e isto é uma lei. É uma lei. E esta lei é uma lei de Deus. É uma lei natural. E nós vamos entender que a lei natural é a lei de Deus. E nós vamos compreender que é só essa lei, a lei de Deus, que nos leva a construir a felicidade. Que afastado dela, os espíritos vão dizer, nós seremos infelizes. Somente
chega a estar descrito de forma interessante que somente fora da lei de Deus é que nós seremos infelizes. Então, nós vamos ver a importância de estarmos juntos em sociedade e construir a nossa evolução. Então, aqui nós vamos notar que é somente fora da lei de Deus que nós vamos sentir infelicidade. Nós vamos só dar uma olhada agora. Agora nós vimos toda a construção e a importância de estarmos aqui nessa casa do Pai de forma muito importante para o nosso progresso. Nós vamos ver o item, o homem no mundo, para reafirmar por que nós estamos aqui, essa relação conosco mesmo, a relação com Deus, a relação com os espíritos, que são essas inteligências que cuidam de nós, que nos amam e que estão sempre prontos a cuidar de cada um de nós. E assim, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 10, o espírito protetor, conforme falamos nas instruções dos espíritos, inicia assim. É uma verdadeira lição. Um sentimento de piedade deve animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Olha como ele inicia nos falando que o sentimento que tem que estar em nós é a piedade, para que nós possamos nos direcionar aos espíritos superiores, aqueles que cuidam de nós com humildade, com amor, com piedade, para que possamos ser ouvidos ou para que possamos nos relacionar com eles. Então, aqui ele já nos traz uma orientação de como devemos nos relacionar com os espíritos do Senhor, com essas potências do universo que cuidam de nós e que trabalham para Deus. E ele continua: purificai, pois, os vossos corações, não concitais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. E é isso que Paulo vem nos chamar. O que esse espírito protetor está nos dizendo? Que os pensamentos fúteis, negativos, eles passam. E a gente vai saber, né, os estudiosos do comportamento vão nos dizer que os pensamentos vão chegar, vão passar, e que a gente vai continuar, porque senão vamos cair na tristeza, na depressão, no sentimento de culpa. Não, eles vão passando e nós vamos buscar pensamentos elevados, pensamentos do bem, pensamentos construtivos. Então, nós não vamos poder nos demorar em pensamentos que não nos vão nos elevar ao bem. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Então, é necessário que estejamos habilitados amorosamente, piedosamente, caridosamente, para que tenhamos o cuidado, o amor dos bons espíritos. Eles sempre vão estar conosco. E isso é uma receita muito interessante para estarmos aqui com equilíbrio, com amor, construindo o nosso processo evolutivo. E ele continua dizendo, ainda temos um tempinho, né, Ime? Sim. Não julgueis, todavia, que exortando... Não, né? Deu? Hã? Deu para você me ouvir? Quantos minutinhos? 6 minutos. 6? 6 minutos. Tá certo, te ouvi. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos viver uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenado a viver. É aqui que nós vamos viver. É nessa casa do Pai que nós vamos viver, compreendendo o que nos compete, o que não nos compete, o que devemos efetivamente seguir, como nós devemos viver. Eles estão falando aqui como é que nós vamos nos comportar aqui no mundo enquanto espírito imortal. Não. Vivei com os homens da vossa época
como devem viver os homens. Não é insulado, não é escondido, para não se relacionar com o outro, para não pecar. Não, não é nesse contexto. Nós vamos viver com os homens, compreendendo qual é o nosso papel nesta casa do Pai e o que nós vamos fazer pela nossa construção e pela construção dos nossos irmãos. Nós somos co-criadores, nós podemos muitas construções. Sacrificar as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificar com sentimento de pureza que as possas santificar, espiritualizar, santificar até aquilo que é frivolidade e continuar caminhando e não se apegar às coisas daqui que nos causam transtorno e que nos causam dificuldades. E aí ele continua dizendo: sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com que estiverdes. Olha a nossa responsabilidade. Onde quer que estejamos, na nossa casa, no trabalho, na casa espírita, no trânsito, não choqueis. Não tenhamos condutas agressivas, destrutivas em relação àqueles que estão conosco. É piedade, é amor, é caridade. É isso que o homem precisa ter compreensão. Seja joviais, seja ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, de uma consciência tranquila. Onde está escrita a lei de Deus? Na vossa consciência. É essa consciência tranquila que nos leva a ser joviais, a ser felizes, a ser contentes, a sorrir, a abraçar, apesar de agora não estarmos podendo, mas nunca foi proibido abraçar. Agora é do ponto de vista sanitário. Mas a hora que a gente puder, a gente vai se abraçar tanto. Eu fico pensando nessa possibilidade, nessa alegria. Então não vamos ser carrancudo, não precisa. Precisamos ser joviais, precisamos ser felizes e construir essa evolução, essa possibilidade de homem de bem aqui no mundo. Então, viver no mundo não é ser carrancudo, com a cara feia, com raiva. Não. É santificar todas as minhas condutas, espiritualizar a minha vida e, a partir daí, eu consigo, sim, ser feliz. Sede felizes, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. E eu vou não ofender a Deus convivendo com os meus irmãos sem ofendê-los, sem causar transtorno e sem causar dificuldade. Então, viver no mundo é compartilhar as experiências, o aprendizado, os sentimentos nobres que nós precisamos ter. É seguir Jesus, modelo e guia, é imitar toda a doutrina que ele nos ensinou, que é uma expressão do seu amor e que nós vamos construindo em nós aqui, felizes, contentes, sorrindo, alegres, sem nenhum problema, olhando, vivendo as coisas do mundo sem chafurdar na lama do mundo. Podemos dizer assim, compreendendo qual é o nosso papel. E aí a gente entende o que Jesus quer dizer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Eu estarei aqui no mundo. Eu vivo aqui, mas eu vivo amorosamente o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, mesmo estando aqui e criando, co-criando e construindo um mundo melhor. É esse o nosso papel. Muito obrigada, muita paz. Estou à disposição. Tá dando para ouvir? Assim, sim. Então, depois desse momento, né, de muitas reflexões importantes que você nos possibilitou, Rosalba, eu vou ler aqui alguns comentários, tá? Temos aqui um comentário da Juliana,
que disse: a reencarnação é uma bênção maravilhosa de Deus, mostrando que jamais abandona seus filhos, né? Que se a gente erra e não tem a oportunidade de voltar e de refazer nossos caminhos, né? Não seria justo. E Deus é extremamente justo. Nós temos aqui também o comentário do Diego Henrique. Rosalba é uma pessoa iluminada, muito orgulho. Sim, com certeza. Por isso é que a gente convida ela para vir aqui. E aí nós temos aqui também uma pergunta. Eu vou tentar colocar aqui para todo mundo olhar. Pronto. Foi o Pedro Costa que perguntou. Você pode explicar como podemos falar do remédio divino quando nós ainda somos doentes? Para você, Rosalba. Essa pergunta ela é muito importante, porque o remédio, né, nós falamos o tempo todo, a gente vai até ver o mal e o remédio no Evangelho, nós vamos encontrar a passagem do mal e do remédio, como é o nome que foi Pedro. O Pedro. Quando o Pedro vai falar, se nós somos doentes, como é que nós vamos falar desse remédio maravilhoso? E nós vamos notar que esse remédio que o Cristo veio nos trazer, ele é tão importante para curar as nossas doenças, né? É por isso que nós ainda precisamos desse remédio, meu querido. É porque, na verdade, nós somos ainda bastante doentes, doentes da alma, doentes dos sentimentos. Muitas vezes estamos até aparentemente bem de saúde física, mas daqui a pouco aparece algo, porque na verdade é no nosso espírito imortal que as doenças estão lá, fincadas, estão gravadas na verdade. Mas nós vamos encontrar esse Deus que cuida de nós. E é por isso, meu irmão, que nós precisamos desse remédio, porque somos doentes. E só esse remédio, só esse caminho, só essa verdade, essa vida é capaz de ajudando a curar essas doenças que ainda habitam em nós. E no Evangelho, quando vai falar do mal e do remédio, é maravilhoso porque ele vai dizer que o remédio é a fé. É a fé que vai nos curar desses males. E só Deus, com seu amor infinito, é capaz de nos propiciar a cura. Por isso que mesmo doentes, nós queremos o remédio, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é a sua lei, que é a lei divina, que é a lei natural e que é só fora dela que nós continuamos doentes. Não sei se respondi. Com certeza, né? É justamente fora das leis de Deus que a gente vai adoecendo e se perdendo, né, do bem e do amor. A Geisa comentou: Rô, maravilhosa. Ô, Geizinha Góes. Geizinha tá lá por Portugal. Um abraço, meu amor. Um beijo grande no seu coração e da sua família. Certo. A Juliana novamente disse: bela palestra, muito boa. Obrigada, meu A amor. Cacilda comentou também: palestra maravilhosa. Obrigada, Bom, meu então, amor. aqui a gente não tem mais perguntas nesse momento, tá? Foram só os comentários. E aí nós te agradecemos muito, Rosalba, por esse momento que você se dedicou a essa palestra, essa explanação, que é tão importante, tão nutritiva para o nosso coração, né? Porque aqui, vivendo na Terra, a gente tem momentos de altos e baixos, dificuldades, às vezes a gente se deixa levar por situações terrenas que são complicadas. Então, é sempre bom a gente poder ouvir algo que nos dá ânimo, né? Que nos dá coragem, que nos faz a gente se realinhar mesmo com Deus, né? Então, nós te agradecemos imensamente pela sua presença, pelas suas palavras. E aí, quem sabe, mais na frente estaremos juntos, né? Em outro momento de palestra. Eu agradeço muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu ganhei muito por estar com vocês. Muito obrigada, aprendi muito. Muita gratidão. Estou sempre à disposição. Um abraço grande. Um abraço. Essa gratidão é o nosso sentimento mesmo no final agora desse momento de palestra. Então, ó, a Carvalho, Ana Cleudes está dizendo: obrigada, Rosalba, por essa mensagem de amor do nosso bom Deus.
né? Eu agradeço muito também a oportunidade. É só gratidão nesse momento. E aí, para a gente finalizar, vamos chamar aqui o Davi para fazer a nossa prece final, tá bem? Deixa eu ver se eu chamo ele por aqui, se ele consegue entrar junto com a gente. Cadê, Davi? Foi aí? Oi. Entrou, Davi? Deu certo? Entrou. Pronto. Então, o Davi vai fazer nossa prece de encerramento e logo mais a gente vai, então, encerrar a live. Deixa eu salva aqui no Instagram. Para quem quiser assistir, quem quiser recomendar, mandar para alguém também, vai ficar aqui salvo. Tá bem? Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, a todos que desejarem elevarem o seu coração ao mais alto, ao nosso Deus, com todo amor, com toda bondade, toda pureza de intenção, gratos por mais uma oportunidade de estarmos aqui vivos, experimentando este caminho de provação, mas também de grande crescimento que Ele nos propõe a todos nós que estamos aqui na Terra neste momento, que muitos outros tantos não conseguem estar e que pedem para estar, para que possam também ter essa oportunidade de amar, de se desenvolver, que nós possamos estar sempre gratos a isso e pedir que Ele, acima de tudo, nos guie, nos oriente neste caminho de luz sempre, pois os desafios são grandes, as tentações são grandes, mas que nós possamos sempre levar o nosso olhar para Ele e que seus bons espíritos nos conduzam sempre, nos conduzindo a um caminho de fraternidade, de amor, de caridade e de perdão. Só assim nós conseguiremos elevar e purificar a nossa alma rumo ao nosso Cristo, rumo a Deus. Então, na tarde de hoje, nós recebemos tantas bênçãos, nós possamos multiplicá-las e divulgá-las com todos que precisarem ao nosso redor. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, um bom final de semana para vocês. Até semana que vem estamos aqui juntos. Aliás, não no Instagram, vamos estar no YouTube, tá bem? E tudo vai ser avisado ainda aqui no Instagram e também nos grupos. Então, um bom final de semana a todos, muita paz. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Ótimo. queridos. Uma ótima tarde. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau.